O ano é 2024, ano de estreia do Amazonas FC no Campeonato Brasileiro da Série B. Também o ano em que o Santos de Pelé está disputando a Série B pela primeira vez. Sim, e na primeira vez do Santos, junto com a primeira vez do Amazonas, o Santos não conseguiu vencer a Onça Pintada. Vamos falar sobre isso? Mas antes roda a nossa vinheta. Fala galera, Leanderson Lima na área, e para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, ou para você que já veio por aqui, mas não se inscreveu, peço a gentileza, faz as honras da casa, se inscreve aqui no nosso canal, a dinâmica do YouTube você conhece, é muito fácil, é só apertar no botão inscrever-se que você já embarca aqui na nossa nave do futebol amazonense. Também deixa o teu comentário, quero saber o que você achou desse empate entre Santos e Amazonas FC. Ativa o sino de notificação também e compartilhe esse vídeo para geral. E o joinha, é claro, você não pode deixar de dar esse joinha maroto aqui no nosso vídeo. Se não gostou, dá dislike também, mas tenho certeza que você vai gostar. Bom, galera, vamos falar desse jogo que foi um resultado ótimo para o Amazonas FC. Ótimo esse empate fora de casa, diante de uma Vila Belmiro lotada. É claro que a gente tem que dizer que esse resultado ele não foi bom, ele foi ótimo para o Amazonas. Claro que a torcida do Santos, tá pé da vida, saiu vaiando o time, como vocês puderam acompanhar aí. Mas, galera, lamentamos por vocês, mas é aquela história, né? Antes a mãe dos caras chorando do que a nossa, né? A gente precisa sobreviver nesse campeonato. Aliás, foi com essa tônica de sobrevivência que o Amazonas começou o campeonato. Começou de uma forma muito turbulenta, muito sofrida, teve troca de treinador. E ali, em muitos momentos, a gente, nessa primeira fase, né, a gente olhou muito ali para a zona de rebaixamento, flertou realmente com a zona de perigo, mas devagarzinho a coisa foi ajeitando. Agora, é claro que a gente tem que lembrar também, durante esse processo, né, porque tudo é um processo, teve algumas partidas boas que o time fez, né, bem poucas boas partidas, né, teve partidas em que até ele conseguiu jogar melhor do que o adversário, mas acabou perdendo, e teve outros jogos assim que foram ruins, a gente tem que dizer aqui que foi ruim, e foi mesmo. Porém, na reta final do primeiro turno, para o início do segundo turno, as coisas foram ajustando, o time já chega agora a 31 pontos, o que é uma conta muito boa, né, para a gente que tem assim, pés no chão e sabe que no primeiro ano, pelo menos, a briga é para ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, para alguns a briga é para não cair, e a gente vê várias histórias, vários clubes passando por isso. Mas me anima muito ver que o Amazonas está crescendo na competição, está melhorando e está principalmente ficando um time mais sólido, sabe? Está ficando um time ali que você olha e passa realmente confiança, né? Mas, voltando aqui a falar do Santos, né? O Santos que está disputando pela primeira vez a Série B em sua história, porque foi rebaixado, né? Nunca tinha sido rebaixado da elite do futebol brasileiro, está jogando esse ano, infelizmente, aí a Série B. E o Amazonas, ele é um debutante desse campeonato também. Ele está disputando pela primeira vez na sua história a Série B. E nessa primeira vez na história, ele conseguiu esse belo feito, que foi vencer o Santos no primeiro turno e conseguir um empate na casa do Santos, na Vila Belmiro, no segundo turno. Ou seja, em 2024, no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente pode já encerrar o campeonato por aqui, porque no Santos e o Amazonas não jogam mais uma vez nessa competição, mas a gente pode dizer aqui hoje, neste ano de 2024, o Santos de Pelé não conseguiu ganhar do Amazonas. É claro que não é o Santos do Pelé, o time do Santos. Vocês entenderam, né? Porque o Santos é eternamente o time do nosso eterno rei Pelé, um time que eu tenho um carinho por conta da história gigantesca que ele tem no futebol brasileiro. Mas aqui é aquela história. É Série B, é outra história. Eu sou Amazonas até a medula. Vamos ver as estatísticas dessa partida e já começa aqui com um soco no estômago, porque a posse de bola ficou aí 50-50, gente. Olha que bacana aí, realmente, o Amazonas, indo lá para dentro da Vila Belmiro, conseguir fazer uma posse de bola de 50-50 com o Santos, né? Aí vem aqui um total de passes, 439 passes do Peixe contra 405 do Amazonas, 82% de passes
certos por parte do Santos, 85 dos passes certos foram do Amazonas. 80 passes errados do time da Vila Belmiro contra 61 do Amazonas, ou seja, o Santos errou mais passes aqui nesse jogo do que o Amazonas. Ataque, né, cara? A gente teve aqui 11 finalizações do Santos contra 13 do Amazonas. 5 dessas 11 finalizações do Peixe foram para fora, 7 do Amazonas foram para fora. Aí passando aqui, a questão da indisciplina, né? Aliás, defesa. Total de defesas, 7 defesas do Peixe, 5 do Amazonas. Indisciplina, né? A gente teve aqui 12 faltas para o Santos, 15 faltas cometidas pelo Amazonas. 2 cartões amarelos para o Peixe, 5 cartões amarelos para o Amazonas e 1 cartão vermelho aqui para o Santos, nenhum cartão vermelho para o Amazonas. Sobre esse cartão aqui, a gente tem que abrir um parêntese aqui para falar de arbitragem, mas de um outro aspecto, tá, pessoal? Porque, assim, sempre nós, comentaristas, youtubers e o cacete de asa, quando a arbitragem erra, a gente desce a lenha, que tem que descer mesmo, esse é o nosso papel, né, apontar o erro, mas eu acho muito legal quando a gente tem uma arbitragem muito boa, como a gente teve hoje, e aí eu acho que sim, vale a pena sim a gente falar de arbitragem, da arbitragem do seu Jefferson Ferreira de Moraes, que, olha aí, parece até o sósia do Casemiro, né, do Casemiro, não do Casé da Casé TV, mas o Casemiro, jogador de futebol, né, do Manchester United, seleção brasileira, ex-Real Madrid e tudo mais. Bom, o senhor Jefferson Ferreira de Moraes fez uma arbitragem muito boa. E assim, por que eu digo isso, né? Teve lances assim, como foi, por exemplo, do pênalti. No primeiro momento ele marca o pênalti, mas foi lá no VAR, olhou e corrigiu, porque é isso que todo árbitro tem que fazer. Tem uns que não querem nem olhar o VAR, que eu acho um absurdo, mas o cara foi lá e dentro da Vila Belmiro, repito, dentro da Vila Belmiro, todo-poderosa Vila Belmiro, todo-poderoso Santos, ele foi lá e anulou o pênalti. Beleza, fez muito bem o seu trabalho. Na expulsão do Escobar, que foi aquela falta bruta ali em cima do Serafim, do Matheus Serafim, ali ele já pegou, sacou o cartão vermelho direto, porque foi uma falta para vermelho direto, pessoal. Uma jogada daquela forma ali, você pode acabar com a carreira de um atleta, gente. Vocês sabem que eu puxo a orelha do Serafim aqui, mas assim, hoje eu tenho que dizer aqui, o Serafim fez um belo jogo, ajudou muito o time, inclusive, né, ele foi o cara que foi parado, só foi parado hoje na base da falta, entendeu? Então, realmente o Serafim fez um partidaço. E aí aquela história. Assim, fiquei muito preocupado com aquele lance, com aquela entrada do Escobar, aquela entrada violentíssima em cima dele, porque como eu disse para vocês, poderia ter saído dali uma lesão muito séria. E, gente, não pode, cara, não pode. Faz a falta, derruba, aquela coisa toda, mas não entra daquele jeito ali que você pode realmente prejudicar. Então, acerta demais o árbitro quando vai e saca o vermelho direto, muda a história do jogo, o Santos teve que se mexer ali, o Carille mudou o time, botou mais pra frente, tentou sufocar, mas é aquela história. É difícil, e eu já fiz essa crítica aqui no canal, às vezes, quando uma equipe de patente muito alta, ainda mais jogando em casa, ainda mais jogando com o estádio todo a seu favor, é difícil a gente ver um árbitro que chega lá e expulsa mesmo, bota para fora, um cara que revê um pênalti e anula o pênalti quando o pênalti favorece o dono da casa, sabe? Quem acompanha futebol sabe do que eu estou falando, sabe do quão difícil isso é. Então, dou aqui os parabéns para o Jefferson Ferreira de Moraes, bota a cara aí dele de novo, porque eu acho que é isso. A gente tem que falar assim quando a arbitragem erra, mas a gente tem que falar também quando a arbitragem acerta, quando o cara conduz uma partida difícil como essa, da forma como o Jefferson fez, ele conduziu muito bem. E quando o árbitro é bom, né, o espetáculo ganha, porque é muito ruim quando a gente sai, sabe, com um erro às vezes crasso de arbitragem, aí a gente fica transformando isso em pauta, aquela coisa toda, e falando, e reclamando, mas nesse caso, também, como as pessoas não falam quando o cara faz o seu trabalho direito, eu venho aqui falar, entendeu? E o cara fez, o Jefferson Ferreira entregou uma grande arbitragem lá na Vila Belmiro. Pessoal, é isso, estou feliz com o Amazonas, sabe? Agora sim começa de verdade o meu final de semana, porque eu queria ver esse jogo, estava muito curioso para ver esse jogo,
e fiquei muito feliz com o resultado, com esse empate. É um empatezinho, é um pontinho que a gente garante, é um pontinho a mais para engordar ali a pontuação dessa campanha, né, que já chega a 31. É início apenas do segundo turno, né, do nosso retorno, mas eu gosto, me animo de ver o que o Amazonas está fazendo, e principalmente pelo fato da equipe ter começado a se encontrar nessa competição. A gente sabe que é uma competição difícil, uma competição dura, sabe, que tem muita coisa pela frente ainda, mas é muito bom a gente ver que o nosso representante aqui, amazonense, está conseguindo aí ajustar todos os parafusos para continuar fazendo aí uma bela campanha, para conseguir se manter na divisão e quem sabe aí dar mais trabalho ainda para os times de patente mais alta. Eu vou ficando por aqui, galera, mas vamos, que como vocês sabem, aqui o futebol não para.